A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós iremos falar sobre o princípio da sabedoria, certo? Vamos dar aqui um versículo que fica lá em Tiago 1 e o 5, que diz: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós falamos de uma sabedoria que não é nossa, não é uma sabedoria humana, mas como a Bíblia diz, né? A Bíblia, ela nos leva a entender que esta sabedoria é nos concedida por algo muito maior, que é de lá do alto. Quem vai nos dar essa sabedoria? Então, lá no Provérbio 1:7, vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quem vem falar isso é Tiago, que Tiago, o apóstolo Tiago, ele foi aquele também que falou sobre a nossa boca, sobre o que deve falar, o que devemos falar e trazer para as pessoas, porque da nossa boca não pode proceder água boa e água má. Não podemos ter duas fontes de água na nossa boca. Então, por isso, precisamos conhecer o que é o princípio dela e para que ela serve. Mas, como eu li aqui, os loucos, eles desprezam o ensino e o saber. A sabedoria também, no livro de Provérbios 3:16, vai dizer que vai nos dar longevidade de vida. Como está aqui em Provérbios 3:16, o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Jesus, quando crescia, quando estava com seus 12 anos, no livro de Lucas, o 2:42, vai dizer que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, ele dava bom testemunho daquilo que ele tinha aprendido, porque já era o saber antes mesmo de existir o mundo. E ele veio para cá para nos trazer esse entendimento, esse conhecer, esse saber, para que nós também pudéssemos ser testemunhas vivas do Senhor aqui na terra, à base da sabedoria divina. Os loucos vão desprezar isso, mas nós que somos, né, quem quer morar no céu, quem quer a salvação eterna, precisamos saber e cumprir e entender esse conhecimento. No livro de 1 Coríntios, o 1 e o 18, 1 Coríntios, o 1 e o 18, vai nos dizer que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Também nós vamos encontrar aqui a vocação nossa, também é entender e conhecer as Escrituras, no sentido de passar também algo para alguém que precisa de nossas palavras através do conhecimento de Cristo, através da sua sabedoria. Em 1 Coríntios 18, e o 27 e o 28, diz assim, e o 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não podemos nos gloriar em termos sabedoria
mas precisamos passar adiante o conhecimento que não é nosso para nos tornar a glória de Deus aqui para aqueles que precisam de ter um caminho de excelência, um caminho de romper sobre as obras malignas da carne e também as coisas que vêm em nossa direção, em como tomar atitude, como nós tomarmos um conselho, que direção seguir, precisamos de ter essa sabedoria, esse conhecimento. No livro de Jeremias, o 9 e o 23 e o 24 vai falar assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor faz juízo, justiça por nós. Então não temos que tomar o lugar de Deus em nada, mas conhecer que Ele, a Ele devemos ter o temor e o tremor, e as suas misericórdias certamente estarão sobre nós. Por quê? Precisamos dessa sabedoria, porque somos um povo que vai ser salvo. E para ser salvo, temos que nos apartar das coisas que corrompem, das coisas que traz maledicência, das coisas que traz maldade ao nosso coração. Então, como encontrar essa sabedoria? Jó, nos seus livros, também ele não sabia, ele sabia em que encontrar essa sabedoria no momento tão difícil de sua vida. Lá no livro de Jó, o 28, vamos ler alguns versículos, a partir do 20, o 21, o 23, o 27 e o 28, que diz assim a palavra do Senhor. De onde vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves dos céus. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Então, versículo 27. Viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, antes de recebermos a sabedoria, como Tiago disse, que quem tem falta dela, peça a ele, que ele a todos dá, e não nega, não impropera, não nega. Nós temos que, sem duvidar, querer receber. E para, sem duvidar, não ser que nem a água do mar, porque também diz em Tiago, né? Não peça duvidando, não peça com dúvida, porque quem tem dúvida que vai receber é como quem está no alto mar, para lá e para cá. E não pense essa pessoa que vai receber coisa alguma. O que eu entendo por isso? Nós temos que entender o conhecimento de Cristo, como ele age, se nós tivermos uma hora dentro da palavra e outra hora fora, de jeito nenhum nós vamos receber a sabedoria dele. Porque aqui em Provérbios 13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, o Senhor deixa claro que para nós recebermos a sua sabedoria, temos que entender quem ele é, santo, e como ele nos dirige essa sabedoria para que tenhamos ela e retemos-la para a salvação. No livro de 1 Reis, capítulo 3, o versículo 9 em diante, vai dizer sobre um rei chamado Salomão.
que pediu essa sabedoria ao Senhor para poder governar na época onde ele iria ser rei. E precisava de ter esse entendimento, esse conhecimento, esse saber para levar um povo que era numeroso. Diante dele era incapaz, mas diante de Deus foi a escolha certa para que ele pudesse levar este povo. E diz assim, 1 Reis 3 e o 9: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido. Disse-lhes a Deus: Já que pediste estas coisas e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti haverá. Se Salomão pediu sabedoria e o Senhor concedeu, porque ele não pediu para matar os inimigos, ele não pediu coisas para ele, mas ele pediu para governar o povo que era de Deus. E ele não tinha esse conhecimento todo, mas Deus sabe quem somos e como somos. Então ele precisava dessa sabedoria, porque ele tinha que ser prudente naquilo que ele iria fazer para o Senhor, levar aquele povo em obediência. E assim, o Senhor também nos dá essa sabedoria, se pedirmos a Ele, sem duvidar, sabendo de onde vem, sabendo para que temos que ter a sabedoria, porque ela nos levará à salvação. Sem nós termos essa obediência, não receberemos o entendimento e a prudência não estará conosco. Porque o Senhor diz: sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Quando ele diz prudente, é a prudência da sabedoria que temos que ter em nosso coração para discernir o que é certo do errado, o bom do mal, o que devemos e o que não devemos fazer. Só quando nós entendemos essas coisas é que podemos nos afastar do mal e levar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento a gerar palavras de vida para aqueles que nos escutam, para aqueles que querem também a salvação, porque dessa sabedoria, desse temor a Deus, depende também a nossa salvação. A sabedoria estava com Cristo, estava com Deus lá no alto, quando não tinha mundo, quando não tinha ainda a humanidade, ela já habitava com o Deus Todo-Poderoso. E Jesus veio para a terra para que, através da sua morte vicária, através da sua subida, e ele deixar o Espírito Santo, essa sabedoria também pudesse ficar conosco, habitar em nós, através de Jesus e do seu conhecimento, para que no futuro nós também possamos estar com ele na glória. Então, a glória é dele, ele dá a glória dele aos homens, e os homens no final vai glorificar o nome dele na eternidade. Então, que sejamos prudentes, que tenhamos o temor do Senhor, que recebamos dele a sabedoria para nos apartarmos do mal e gerar vida para quem vem para perto de nós e para quem quer receber uma palavra de sabedoria, até mesmo para que eu e você receba essa eternidade de glória, porque só dessa forma nós habitaremos nas mansões celestiais. Amém? Eu sou pastora Tânia, caminhemos juntos, sigam o meu Instagram também e vamos juntos nessa jornada, tá certo? Até o meu próprio próximo vídeo.